Hey people! E aí, você quer passar em medicina? Hoje eu vim te trazer uma notícia de que esse ano é o ano da sua aprovação no vestibular. Então já mete o dedo no gostei, se inscreve no canal e dá aquele grito bem forte me convencendo de que esse ano você vai passar. Ninguém tá gritando, né? Tudo bem então. Ainda assim, eu vou te ajudar. São 5 dicas infalíveis para que você aplique na prática e consiga a sua aprovação. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Dica número 1. Faça um planejamento individual. Muita gente acaba pegando cronogramas prontos da internet e esses cronogramas acabam não funcionando. Por qual motivo? A pessoa que criou esse cronograma, ela possui uma realidade totalmente diferente da sua. Então se senta, coloca no papel o tempo que você vai disponibilizar para estudar, coloca também as suas obrigações diárias que são inadiáveis, como por exemplo, você vai ajudar a sua mãe a ajeitar a casa, você vai lavar prato, você vai trabalhar, você também estuda na escola. Então, tem muitas coisas que a gente acaba deixando negligenciado no nosso dia a dia, que a gente imagina que tem aquele tempo para estudar, só que na realidade não. E aí quando você não planeja, quando você não tem um planejamento correto, você acaba fracassando nos seus objetivos diários. Ou seja, aquilo que você planejou estudar naquele dia, como você não teve tempo suficiente para estudar, você vai deixar de estudar aquilo. Isso daí faz com que você fracasse o ano inteiro. Aí você deve estar me perguntando, tá bom, mas e de que forma eu vou estar fazendo esse cronograma? Bem, eu costumo me aplicar em 3 regras para fazer o meu cronograma e acabar atuando ele de forma mais eficaz, que é justamente utilizar o quando, o que e de que forma. O quando vou determinar quanto tempo eu vou aplicar de estudo naquele determinado conteúdo. O que é justamente o conteúdo que vai ser estudado de forma específica. Não é apenas colocar que você vai estudar física. Você tem que colocar que você vai estudar física, movimento uniforme, e vai colocar que vai estudar gráficos, por exemplo. E de que forma é justamente o que você vai estudar na prática. Se você vai estudar a partir de videoaula, se você vai estar estudando fazendo exercício, se você vai estar estudando conteúdo, se você vai fazer resumo, enfim. Você tem que especificar detalhadamente o teu cronograma para que ele possa te ajudar. Dica número 2, tenha disciplina. Você já fez um cronograma, é um cronograma perfeito, já está detalhado, já está dizendo especificamente tudo que você precisa fazer. Então o que você precisa fazer agora? Você precisa seguir, exatamente. Se você se comprometeu a estudar 12 horas por dia, você precisa estudar 12 horas por dia. Se você se comprometeu a estudar 2 horas por dia, então você precisa estudar essas 2 horas. E é dessa forma como você tem que ter esse mantra na sua vida. Você precisa estudar aquilo que você determinou que iria estudar. E isso daí vai fazer com que o seu cérebro se acostume nessa rotina. Além disso, você vai se sentir muito confiante, conseguindo cumprir aquilo que você tinha determinado anteriormente. Imagina só, chega o vestibular e aí você está lá sentado achando que você não conseguiu estudar tudo que você tinha planejado estudar. O teu cérebro, ele vai te atrapalhar de uma forma absurda. Então tenha disciplina, siga direitinho o seu cronograma. Nos dias que você, por algum motivo maior, não conseguir seguir o seu cronograma, já faz um cronograma novo, redireciona os assuntos que ficaram acumulados, justamente para que você não se atrase. Dica número 3. Estude de maneira inteligente. Tá, muita gente acaba estudando de forma aleatória. Assiste videoaula, faz exercício, utiliza de conteúdo, faz resumo e muitas vezes o assunto ele não fica fixado em sua cabeça. É justamente porque você está estudando de maneira errada. Você precisa estudar e você precisa encontrar a maneira de estudar que faça com que você lembre do conteúdo quando ele cair na sua prova. Porque não adianta nada você estudar, fazer 10 exercícios e dos 10 você acertar os 10, 10 de 10. E aí quando chegar na hora da prova você não sabe resolver aquela questão. Então estuda de maneira inteligente. E isso acaba abrindo espaço também para uma coisa que eu utilizei no meu vestibular, que é justamente focar nas matérias em que eu tenho possibilidade de aumentar a minha nota. O que seria isso? Você vai estudar tudo, obviamente, você vai estudar todos os conteúdos que estão sendo cobrados no edital daquele vestibular, só que você vai focar naquilo em que você consegue tirar a nota máxima. Por exemplo,
No meu caso, eu poderia tirar uma nota alta em redação, em matemática e natureza. Então, eu foquei nessas disciplinas, tendo em vista que, por exemplo, linguagens, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é a pior matéria para mim para conseguir aumentar a nota. Eu estudo, eu faço exercício, na hora da prova eu dou o meu máximo, mas no final eu não consigo passar de 700 pontos. Isso é uma coisa que é fato para mim. Em 3 vestibulares consecutivos que eu realizei, eu não consegui aumentar. Então, por que eu vou ficar focando em uma matéria que para mim não tem como ser aumentada a nota? Então, eu foco justamente nas matérias em que eu consiga aumentar a minha nota. Eu já cheguei a tirar 850 em matemática. Então, o meu objetivo é focar em matemática para que eu consiga tirar 900, por exemplo. Então, você estudando dessa forma vai fazer com que você consiga aumentar a sua nota e no final você consiga a sua aprovação. Dica número 4, não pense na tua concorrência. Tem gente que acaba ficando tão focado pensando no concorrente, pensando em quantas questões precisa fazer para conseguir passar naquele vestibular. Tem gente que fica pensando em como o concorrente está estudando, só que na realidade você precisa pensar em como você precisa estudar. Você tem que pensar no seu estudo, você tem que pensar no conteúdo que tem que estar em dia, você tem que pensar em se preparar para fazer aquele vestibular. A concorrência você vai deixar para pensar depois que o vestibular foi feito. Quando abriu o período de inscrição do SISU, aí sim você fica lá os 3 dias ligado, vendo a concorrência, para a galera não passar na sua frente ou para você botar para uma outra universidade, em um outro estado, em outro local, justamente para poder você não perder aquele ano que você passou estudando. Mas no momento de estudar, no decorrer do ano, não é um período para pensar na concorrência. Dica número 5 e a última dica. Tenha um objetivo. Tá, mas eu já tenho um objetivo. Meu objetivo é passar em medicina. Tá ok então, mas esse é o objetivo de você passar em medicina hoje. Mas qual é o seu objetivo a longo prazo? Qual o objetivo que você tem em passar em medicina? Você pretende curar alguma doença? Você pretende ajudar a sua família? Você pretende ter uma vida melhor? Você pretende comprar um carro? Você pretende ter uma casa boa? Qual o seu objetivo? Eu já tentei durante 3 anos e consegui passar no meu 4º ano tentando medicina. E durante todo esse percurso aconteceram várias coisas da minha vida. Isso daí eu posso contar em um outro vídeo. Só que nesse momento o que você precisa saber é, no momento que você pensar em desistir, porque sim, você vai pensar em desistir, você vai pensar em fracassar. Isso daí é natural. Só que você precisa ter um objetivo claro e muito direto na sua mente para fazer com que você não desista, tá bom? Então faça isso e siga essas dicas que você vai conseguir a sua aprovação ainda esse ano. Então, se gostou, mete o dedo no gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e não pensa na concorrência. Naquele lance do copo estar na metade, pra você ele precisa sempre estar meio cheio, tá? Beijão!